palavra do Senhor diz assim: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, e ele te respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Eu tenho um tema para essa mensagem, e a mensagem é confiando em Deus. Existe um louvor que a gente canta na igreja: confia, acalma a tua alma. Quando escutamos esse louvor, que passamos determinada situação em nossas vidas, vamos entender literalmente que é confiar e acalmar a nossa alma. Sabe por quê? Entramos muitas das vezes por aquelas portas com o nosso coração tão deturbado por algumas coisas que acontecem diariamente nas nossas vidas, que literalmente entramos por aquelas portas falando: meu Deus, hoje será o culto que eu preciso de ouvir a tua voz. E esse louvor fala muito comigo por alguns procedimentos que você passa por algum tempo na tua vida, por alguns anos, por algumas situações que eu vivi na minha infância. E literalmente hoje eu creio que quando eu estou dentro desse lugar, aonde que é a minha igreja, aonde que é o local, aonde que eu adoro meu Deus, eu literalmente acalmo minha alma. Eu confio num Deus que Ele está vivo e que Ele pode fazer muito mais do que eu penso e que imagino. Esse é o Deus que eu literalmente confio. Esse é literalmente o Deus que eu tenho botado a minha vida em prática, e tenho confiado, e as coisas têm dado certo. Confiar em Deus é escutar a voz do Senhor e ir para um lugar aonde que é determinado de alguns dias que você vai andar a pé e não sabe nem o que vai acontecer lá de trás, ou lá onde que Deus enviou aquele homem. Se a gente botar algumas circunstâncias de que é confiar em Deus, irmão, vamos passar aqui dias e dias e dias. Mas o que você tem apostado no Senhor para confiar nele? Irmão, a maior responsabilidade é de estar com esse microfone numa igreja tão séria, não porque estou aqui desde o começo, mas a característica do nosso pastor de ser tão sério, de literalmente levar uma palavra ao teu coração e você sair daqui impactado. Não é fácil, irmão, mas eu acredito que Deus me chamou para isso. Eu acredito que o Senhor me chamou porque eu confio de tal maneira que não tenho nem o conhecimento de falar literalmente da tua soberania. Mas o Senhor quer falar com almas aqui hoje. Você veio para esse lugar, está com o coração aberto. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Confia em mim. Confia em mim. Escute isso: Deus nunca dará dificuldade para você se você não possa suportar. A dificuldade, há tantas dificuldades. Há 3 anos, a idade do meu filho, eu passei por uma dificuldade tão grande financeira. E olha só, vou abrir meu coração, eu ganhava 10 mil reais. E por não obedecer à voz do Senhor, Deus cortou tudo. Eu tive que vender meu carro, que tinha ido lá na autorizada e falado assim para minha esposa: escolhe a cor e o carro que você quer. Escolhe a cor e o carro que você quer que eu vou comprar. Eu saía da minha casa literalmente com a passagem no Rio Card para voltar para casa sem nenhum real, irmão. Vou abrir mais o meu coração para você. Tinha dia que minha esposa me ligava, eu não tinha nem dinheiro de comprar o leite do meu filho. Mas o Senhor, por a sua misericórdia, enviava alguém que me abençoava e eu conseguia comprar o leite do meu filho por alguns dias. Confiar em Deus é passar por literalmente algumas circunstâncias difíceis na tua vida e você conseguir perseverar na promessa que Deus tem para nossas vidas.
Confiar em Deus é eu ter faixa de 7 para 8 anos, e eu tenho certeza que isso era promessa do Senhor. Passei tanta dificuldade, minha mãe com tanta dificuldade para me criar. Fui criado praticamente dentro de um centro espírita, e hoje estou no altar, podendo falar do amor de Deus. E poder falar para você assim: continua confiando no Senhor, porque muito mais que você pensa e imagina, Ele fará, não somente na tua vida, mas para a tua família, para a tua parentela, para os teus filhos, para quem te rodeia, para aquelas pessoas que não acreditam no poder do Altíssimo sobre a tua vida. Porque Deus é aquele que nos capacita e faz o possível acontecer. Mas antes disso, igreja, Deus precisa de forjar o nosso caráter, a nossa vida, nos deixar preparado para que nós possamos passar por certo tipo de dificuldade e continuar entendendo que nós precisamos confiar nele. Sabe por quê? Muitas das vezes isso não tem nada preparado. Muitas das vezes Deus dá a oportunidade de contar testemunhos aqui nesse altar, para você entender que muitas das vezes há pessoas do teu lado passando por tanta dificuldade, e muitas das vezes passa por desapercebido pela gente. A gente não estende a mão, a gente não dá um abraço porque não conhece, mas o Senhor, Ele tem feito tantas coisas. Esses dias aí o pastor tem sido usado por Deus. Sai do teu lugar, abençoa fulano, abençoa ciclano, homem com homem, mulher com mulheres, abençoa, abençoa, seja um abençoador. Levanta a tua mão, creia que há aqui um Deus que é poderoso, que através do teu abraço, um aperto de mão, a cura, a poder, a santificação, o Senhor está nesse lugar, igreja. É muito difícil acreditar na soberania de Deus e deixar que Ele faça da nossa vida o que Ele quer. Fazer do jeito dele, na hora dele. Quantas vezes você tentou passar a vontade na frente da vontade de Deus? Quantas vezes você tem tentado colocar a mão aonde que Deus ainda não mandou você colocar? Quantas vezes tocamos aonde que Deus não enviou para que a gente tocasse? O milagre está pertinho, mas a gente se apavora com aquilo que Deus prometeu lá atrás, e a gente toma frente, e as coisas não dão certo, e a gente reclama com Deus, e a gente fala assim: será que esse Deus existe? Será que esse Deus, Ele tem feito promessa e Ele vai cumprir? A gente, quando está no altar, a gente consegue ver semblantes de todo mundo, e a gente vê literalmente o Deus poderoso que age em tal forma a circunstância com a nossa vida, que a gente, muitas das vezes, a gente não está com a expectativa de ouvir alguém que está falando diretamente do céu para com a tua vida. Porque eu acredito que Deus, Ele primeiro fala comigo, igreja, quando literalmente eu tenho a oportunidade de estar escrevendo, estar literalmente focado na palavra que Deus quer que eu ministre. Ele literalmente, é comigo que Ele fala. Ele fala literalmente apontando o dedo para mim e fala assim: olha só, você viveu isso, você viveu aquilo, mas pela oportunidade que eu te dou de pregar ou de falar o meu evangelho, confiando em mim. Você precisa ainda continuar confiando nas promessas que eu tenho na tua vida. Eu tenho 10 anos que estou nessa igreja. Já passei por diversas vontades, mas o Senhor tem uma promessa.
e quando eu penso em parar, ele me dá um salavão que vai de novo, e vai mais uma vez, e graças a Deus, eu nunca parei, eu nunca desisti. Sabe por quê? O amor que Deus tem pela minha vida é muito grande para eu parar no meio do caminho e desistir do ministério que Ele tem sobre a minha vida para que eu compartilhe com vocês. Eu acredito numa palavra que vem do alto céu para a minha vida, para que hoje eu possa ministrar. Continua confiando no Senhor, porque Ele vai fazer no tempo dEle e na hora dEle. Confiar em Deus é pedir bênção, mas não impor o tipo de bênção ou natureza da bênção. É estar literalmente no critério de Deus. E a gente fala assim: Deus, faça da minha vida o que quer. E existe um louvor que é da Bruna Cala, Pai, confiarei. E o início dessa canção diz assim: eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. Irmãos, há literalmente dificuldades, há literalmente tantas coisas para que você desista de estar, tantas coisas lá fora que nos induz a querer muito mais estar lá fora do que aqui dentro. Há quanto tempo você perdeu de estar lá do lado de fora? Eu, 25 anos, até conhecer o Senhor Jesus. 14 anos dentro de um centro espírita. Cheguei um dos maiores cargos lá dentro. Mas o Senhor, como tem promessa na nossa vida, Ele foi no momento certo e me resgatou. E falou assim: a partir de hoje, foi como eu virei quando o pastor estava sendo consagrado, a partir de hoje, tu nunca mais colocarás o teu pé dentro de um centro espírita. E até hoje, pela honra e glória do Senhor, estou aqui de pé, porque o Senhor permita que eu esteja de pé. Há uma história de um equilibrista nos Estados Unidos, que ele colocou uma corda de um prédio para o outro, e ele pegou um carrinho de mão, colocou um saco de cimento e atravessava para um lado e atravessava para o outro. Ali o que aconteceu? Um monte de pessoas, aqueles curiosos, e ali chegou a imprensa, chegou tudo mais, e as pessoas elas ficavam: meu Deus, o que é isso? Que demais! E chegou uma hora que aquele homem desceu daquele prédio, veio até aquelas pessoas que estavam ali próximas, pegou um rapaz novo e perguntou assim, e ele falou: rapaz, tu é incrível, tu é isso e aquilo outro mais e tudo mais. E aquele homem perguntou para ele assim: você acha que eu sou tudo isso? Eu vou fazer um tete-a-tete com você. Eu vou subir lá de novo, vou te colocar dentro desse carrinho e vou te atravessar por um lado e por outro. E aquele rapaz virou para aquele homem e falou assim: você é louco? Vou nada. Mas você não está falando que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, que eu sou aquilo outro? E o rapaz: não vou. Às vezes falamos tantas coisas, irmãos. Às vezes pronunciamos tantas coisas da boca para fora, e quando chega na hora do Senhor te estreitar e dizer assim: é mais esse percurso que você tem que percorrer, ou mais essa situação que você tem que passar, e você literalmente joga tudo por água abaixo. E o Senhor só estava um pouquinho, te estreitando um pouquinho para dizer assim: agora eu quero ver se Ele confia em mim, agora eu quero ver se ela confia em mim. Das promessas que eu falei há tantos anos atrás, ela vai se cumprir daqui a um dia, mas nesse dia tal aqui, eu vou espremer ela um pouquinho, ele um pouquinho, para ver o que vai acontecer. Aí você desiste no meio do caminho.
Você literalmente desiste. Naquele dia que o milagre vai acontecer, você desistiu. E você parou de confiar naquele Deus que você tem tanto clamado, tem tanto se esmerado, tem tanto dito assim para as pessoas que te rodeiam. Olha só, o Deus, Ele fez um milagre lá na minha igreja. Olha só, esse Deus, Ele faz coisas muito mais do que eu penso e imagino. Mas quando acontece, sabe por quê? Muitas das vezes acontece na vida do teu irmão. Sabe, quando acontece na nossa vida, nós não conseguimos perseverar e nem continuar. Paramos no meio do caminho e o milagre passa do teu lado e você não consegue contemplar. Alguns historiadores vão dizer que foi cerca de 2.400 quilômetros em termos da sua trajetória, em torno de 3 dias a pé que Abraão teve que andar com seu filho. Abraão estava disposto a ir aonde que Deus mandasse, embora quer dar um significado de deixar tudo para trás, entender o seu chamado e fazer a viagem de avião com ar-condicionado, nada disso, irmãos. Eu acredito que não aconteceu nenhum empecilho no meio da caminhada, porque era promessa de Deus. Mas imagine você caminhar durante 3 dias. Às vezes achamos que não é conivente servir a Deus, mas quando damos ouvido à voz de Deus, fazemos o que Ele quer, Ele nos abençoa e faz coisas muito maravilhosas nas nossas vidas. Hoje, pela honra e glória do Senhor, eu sou gerente de uma loja de automotivo. E diversas reuniões que eu tenho na empresa onde eu trabalho, o pastor está sendo usado aqui para nossas vidas. Eu vou anotando. O dia que você vê eu sentado aqui com um tablet ou celular na mão, não estou falando no celular, no WhatsApp, ou seja lá o que for, estou anotando literalmente aquilo que Deus ele confronta com o meu coração. E não foi uma, duas, não. Eu posso te mostrar que está aqui no meu celular. É diversas vezes, reuniões mensais que eu passo, tudo aquilo que eu vivo na minha igreja. Sabe por que eu tenho confiado no homem de Deus que está nesse altar? As palavras que têm saído da sua boca têm me abençoado. E quando me abençoa, eu levo para outras pessoas para que sejam abençoados. O Ari, ele falou quinta-feira passada assim, há tantas coisas que você recebe no WhatsApp, tantas coisas que você recebe de ruins, de boas, mas essa mensagem precisa de ser ultrapassada para outras, sabe por quê? Vai abençoar famílias. Irmãos, não podemos deixar que o Evangelho pare em nós. Nós precisamos de pronunciar para as outras pessoas, precisamos de confiar na promessa de Deus, em termos que Ele há na tua vida, mas também há na vida dos outros. Da mesma forma que um dia há pessoas que teve que orar pela tua vida ou pronunciar palavras de Deus para a tua vida, há pessoas lá fora precisando de ouvir a voz de Deus. Seja um canal de bênção para outras pessoas. Preste atenção. Tem gente que serve a Deus tanto tempo, mas não consegue distinguir a voz de Deus, porque literalmente na hora de obedecer é muito difícil, porque muitas das vezes queremos fazer muito mais do nosso jeito do que de qualquer forma. Porque do nosso jeito parece ser mais fácil, pelo jeito de Deus parece ser mais difícil. Mas eu garanto que pelo jeito de Deus pode ser um pouco mais difícil, mas Ele vai te garantir a vitória lá na frente. E pelo nosso jeito parece ser mais fácil, mas eu garanto que tu vai bater com a cara na porta e você vai se frustrar.
Nós precisamos aí entender ou ter intimidade com o nosso Deus, para que possamos ouvir literalmente a voz dele. Ei, vai pela esquerda, agora vai pela direita, segue em frente, agora é a hora de parar. Confie em Deus, irmãos. Eu sei que há dificuldade que a gente literalmente, mas continua confiando em Deus. Deus está aqui. Eita! Sabe por quê? Tem tantas coisas para mim falar, mas o Senhor vai falando assim: ei, fala para os meus filhos, para a minha filha. Sabe por quê? Continua confiando no Senhor, que Ele irá fazer maravilha, maravilha, maravilha na tua vida. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que está aqui nesse lugar. Outra coisa que eu tenho aprendido nesse lugar: isso pode falar o que quiser, os meus filhos vão olhar desde já. Um tem 3 e outro tem 10, mas eu tenho certeza que eles olham para mim, para a minha vida, e falam assim: eu consigo ter o espelho de um pai. Irmão, eu sei que é do coração do meu pastor quando ele fala isso. Se não acontecer nada na vida dele, ou acontecer na nossa, e acontecer na vida dos filhos, ei, se não acontecer nada na minha vida, mas eu tenho certeza que irá acontecer na vida dos meus filhos. Sabe por quê? Porque eu não canso de estar diante desse lugar e ser um abençoador. Eu não canso de estar nesse lugar e abençoar as pessoas. Eu não canso de fazer as coisas que Deus determina para mim fazer. Sabe por quê? Eu confio em um Deus que está lá no alto céu, mas a mesma presença dele está aqui junto de mim, junto de você. Ei, irmão, mais uma vez eu vou falar para você: confia em Deus. Deus, ele conhecia o coração de Abraão. O Senhor sabia que ele não iria o decepcionar, mas mesmo assim o colocou à prova. Nos dias atuais, confiar em Deus, que Ele proverá, mesmo diante das nossas dificuldades, por tantas coisas que você tem ouvido, tantas balelas, está difícil, irmão. Mas o Senhor, Ele te conhece no íntimo. Sabe aquele momento que só está você e o Senhor lá no teu trabalho, naquele momento de oração? Eu tenho falado duas coisas para mim. De dia nós temos o costume de levantar e falar assim: Deus, muito obrigado por levantar e poder respirar mais uma vez, poder sentir que eu estou com vida. Na hora do almoço a gente fala assim: Deus, muito obrigado por esses alimentos que Tu tem me dado, Senhor. Mais uma vez eu vou falar do pastor. Ele tem falado assim: se um domingo tiver todo mundo junto e foi um arroz, um feijão fresquinho com um ovo frito e tal, ó. E de noite, quando chegamos, a maioria do trabalho, da faculdade, dos seus afazeres, na hora de dormir nós falamos: Deus, muito obrigado pelo dia de hoje que eu passei e vou descansar. Corriqueiramente isso acontece demais, irmãos. Eu tenho tentado
fazer na maior simplicidade das minhas orações poder chamar a atenção de Deus. Porque sem percebermos, a gente estamos fazendo orações corriqueiras todos os dias. E o Senhor tem nos surpreendido a cada momento da nossa vida. Por que temos que ser igual para Deus todos os dias? As orações são as mesmas todos os dias. Sabe quando muda? Quando você está passando por certo tipo de dificuldade. Aí a sua intrepidez, ela te deixa mais sensível. Ela te deixa literalmente querendo chegar mais perto do Senhor. Uma outra história para a gente terminar. Uma menininha de cerca de 11 anos tem a sua mãe doente. E a sua mãe está passando por uma dificuldade. Naquele momento já era noite, mas na sua cidade existia uma farmácia. E ela pega aonde que ela guardava algumas moedinhas numa latinha dentro do seu quarto, sai correndo, voada para chegar na farmácia. Como o farmacêutico morava na parte superior, ela bateu na porta. Aí aquele homem virou para sua esposa e falou assim: tá vendo? No meu momento de descanso, mais uma pessoa batendo na porta. Eu não aguento mais, eu vou me mudar dessa cidade. Aí a sua esposa, com mais calma, falou assim: mas há tantas pessoas que precisam dessa farmácia e você tem coragem de falar que vai se mudar? E aquele homem desceu. Por aquele homem conhecer tudo, a menina explica para ele: olha só, minha mãe tem isso, essa doença, isso, aquilo, outro. E aquele homem, por conhecer tudo que tinha na sua farmácia, ele nem acende a luz, ele vai lá num certo lugar, mexe, pega o remédio, volta para a menina, ó, corre de novo para casa. Vai demorando alguns minutos. Aquele homem era ateu. E ele vira para sua esposa e fala assim: pode acontecer uma tragédia quando aquela menina chegar na casa dela. E a esposa pergunta: por quê? Porque o remédio que eu dei estava errado. E ele literalmente se ajoelha e fala para a esposa assim: se esse Deus existe, e se tem tantas pessoas que confiam nesse Deus, eu quero ver se ele vai conseguir ouvir a minha oração agora. E ele fala: Deus, se tu está me ouvindo, faça que essa criança não consiga chegar na sua casa com aquele remédio. A criança, ela sai tão desembestada para chegar em casa, porque a mãe estava açoitada, passando mal. Ela dá um tropeção e literalmente o remédio cai e quebra. E ela, sem menos chegar em casa, ela volta de novo para o farmacêutico, que bate literalmente na porta, literalmente desesperada. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, igreja. Eu não sei se o Senhor está falando contigo em detalhes, em confiar nele. Aquele homem se levanta, olha para a cara da esposa, desce de novo, e aquela menininha desesperada vira para aquele homem: moço, me desculpa, mas eu deixei aquele remédio cair. A minha mãe vai morrer, o Senhor tem como me dar outro? Aquele homem entra na sua farmácia, acende a luz, pega o remédio adequado para a mãe da menina. A menina volta para sua casa e consegue dar o remédio para a mãe. E aquele homem volta para sua casa dizendo para sua mulher assim: a partir de hoje, eita Jesus, a partir de hoje
Eu confio nesse Deus de tal forma, de tal detalhe, porque Ele conseguiu ouvir a minha oração. Ei, irmão, não desista das suas orações. Não desista do detalhe que você tem clamado ao Senhor. Continua crendo, continua confiando, Ele está ouvindo as tuas orações. O Senhor está aqui. Com breve palavras que eu pude ministrar essa noite. Confia no Senhor. É isso que eu tenho para deixar para a igreja hoje. Há sim dificuldades na nossa vida. Há sim perseguições de Satanás com as nossas vidas. Mas o Senhor, Ele tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Eu acredito que eles vão cantar esse louvor. Mas confia, Ele é contigo. Amém, igreja? Se você crê que o Senhor Jesus está nesse lugar, aplauda Ele, glorifica Ele, em nome de Jesus. Se coloque de pé, igreja. Declara. Confia, pois, o Senhor